Graça e paz. Sou o Reverendo Antônio, pastor da Igreja Anglicana Santa Semente. Bem-vindos à Santa Semente Online. E vamos juntos buscar da presença do Senhor, vamos juntos nos prostrar na presença do Senhor, elevando louvor, elevando ações de graças, porque Ele tem cuidado de nós. Abra sua Bíblia no Salmo de número 3, Salmo de número 3, os primeiros 3 versículos. Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, e que exaltas a minha cabeça. Tem momentos que nós nos sentimos como que perseguidos, num beco sem saída, cercados, encurralados pelo inimigo. Mas o salmista se sente assim, nas suas lutas, nas suas batalhas, ele se sentiu no meio de vários inimigos. Mas havia algo que lhe deixava em pé. Havia algo que lhe motivava a seguir adiante. O Senhor. O Senhor como seu escudo, protetor. Aquele que o exaltava, aquele que fazia com que lhe desse forças para seguir adiante. Por mais difícil que pareça, nós temos esse Deus que é nosso escudo. Ele é a nossa glória. Por mais que nos sintamos perseguidos, cercados de inimigos, nosso Deus é nosso escudo. Nele está a nossa vida. É Ele que nos exalta. É Ele que nos dá vida. É diante dele que vamos orar. É para esse Deus que nós elevamos culto. Quando você puder, leia todo o Salmo de número 3. É um belo salmo para a nossa reflexão. E assim oremos ao Senhor. Paizinho querido, nós te adoramos. Nos prostramos diante de ti, glorificando o teu santo nome. Porque nós sabemos que em ti nós temos cuidado, em ti nós temos proteção, em ti nós temos provisão. Tu tens cuidado de nós. Tu tens estado ao nosso lado e mais do que isso, tu estás dentro de nós. Nós te louvamos pela tua misericórdia. Por seres o Deus Todo-Poderoso que governa, que habita nas alturas. Mas és o Deus Emanuel, Deus conosco. O Deus que habita dentro de nós. Por isso que nós te glorificamos e nos prostramos diante de ti clamando. Tenha misericórdia de nós, teus filhos, tuas filhas. E fala aos nossos corações. Nos alimenta espiritualmente. E nos conduza para mais pertinho de ti. Porque nós desejamos estar na tua presença. Porque na tua presença há plenitude de vida. Tudo isso, Paizinho, nós colocamos nas tuas mãos. Assim como desde já colocamos cada lar, cada pessoa que está sendo alcançada através dessa live, através desse vídeo. Ouça, tenha misericórdia e ouça as nossas orações e sobre nós derrame a tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Luísa, família. Jesus os abençoe. Abençoe o vosso lar. Gente, nós chegamos num momento muito especial do ano. Nós acolhemos o nosso bispo diocesano. É sempre um tempo muito precioso, um tempo de festa. A gente aproveitou para fazer uma linda festa abaixo de chuva, né? Mas uma linda festa para a honra e glória do Senhor. A Ele nós glorificamos porque Ele concedeu cada momento. E ter conosco a pessoa do bispo, com a sua caminhada, com a sua experiência de fé, com o seu testemunho de fé, também nos motiva. Nos desafia a revisar nossa caminhada,
Nos desafia também a sair da nossa zona de conforto e pensar além da gente, aonde mais a gente pode chegar. O que mais, em que área nós podemos melhorar? Isso nos faz muito bem. Como um pai que desafia seu filho a crescer, assim é o papel do bispo junto a nós, como pastor, junto a nós como igreja. Então foi um tempo muito precioso. 3 momentos de convívio, de ministração da palavra, de celebração, 3 momentos preciosos. E agora, nossa caminhada aí, ainda nesses próximos finais de semana de novembro, já se preparando para o advento que nos prepara para a festa do Natal, o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dentro desse ambiente, a preparação para o novo ano, sim, porque nós queremos um novo ano cheio da presença de Deus. Conforme a gente vai chegando próximo ao final de ano, a gente vai fazendo essa retrospectiva por onde, como nós caminhamos, o que aconteceu durante esse ano, desafios, sonhos realizados, sonhos não realizados, e buscamos da presença do Pai no sentido de termos um ano muito melhor, um ano segundo a vontade do Senhor. Então, a partir de agora a gente já começa a trabalhar com essa ênfase, trazendo do ensino bíblico e nos preparando. Nós vamos ter a nossa festa da virada, é claro, seguindo os anos anteriores. Já temos um amigo muito querido, pastor confirmado, para estar conosco, ministrando nosso coração, para nos dar um direcionamento, para nos trazer a palavra do Senhor, chaves bíblicas para um ano de 2024 abençoado. Então, desde já a gente já começa a pensar nesse sentido, se preparar, porque nós sabemos que no Senhor nós podemos ir muito, muito além. Ele tem maravilhas para operar em nossa vida. Domingo celebramos culto, próximo domingo, né? Celebramos culto para a honra e glória do Senhor. Teremos culto de adoração, louvor, culto com bens da saúde. A gente impõe as mãos, unge com óleo. Próximo domingo, dia 19, momentos sempre preciosos da gente orar intencionalmente por nossa saúde. É um dos cultos do mês que a gente ora de forma intencional pela nossa saúde. Então temos alguém, queridos nossos, que se encontram enfermos. Você está buscando um milagre especial sobre sua saúde. Esse é culto que o foco é exatamente esse. Então a gente traz nosso querido, a gente vem para orar, especialmente pelo nosso querido, nosso conhecido que esteja enfermo, porque intencionalmente estaremos orando por isso, pela bênção da saúde sobre a nossa vida, sobre a vida de nossos queridos. Muito bem. E geração criança, né? Geração criança no sábado. Não teremos neste sábado, mas o pessoal vai se comunicar com as crianças, com as mamães também, os responsáveis, para dar direcionamento a este ministério. E domingo tem concurso. O pessoal aí está se preparando. Vamos colocar em oração. Temos muitos irmãos ligados à igreja que estão se preparando para este momento. Vamos colocar nas mãos de Deus, porque é dele que vem a provisão, é dele que vem o sustento, e ele sabe o que é melhor para nós. Precisamos dessa paz que vem dele. Pessoal que estudou, pessoal que está estudando aí, precisa da paz do Senhor, a calma, para colocar agora no papel aquilo que estudou, aquilo que aprendeu durante esse período. Então oremos intencionalmente também por isso. Esse será um dos motivos do culto de domingo. Nós estaremos celebrando, cultuando, vai ter naquele momento, naquele horário, pessoas fazendo provas. Então vamos estar orando por essas pessoas na parte da tarde, uma outra turma, né? Então vamos estar orando intencionalmente por isso, sabendo que o Senhor cuida dos seus e sustenta. Ele é o bom pastor, né? Que nos leva pelos seus caminhos. Ele dá sustento, dá provisão. Como disse o salmista Davi, ele é meu pastor, nada me faltará.
me conduz por pastos verdejantes, ou seja, é a provisão, é o sustento básico que nós precisamos para a nossa vida. Está nele, no Senhor. Por isso que nos prostramos nas suas mãos, buscando dessa provisão. Então, nessa preparação para o concurso, para busca da estabilidade, nós buscamos da orientação, da direção do Senhor. Esse é um dos focos de oração no culto de domingo, buscando da paz do Senhor sobre cada um que estará fazendo o concurso. Boa noite, bispo. Graça e paz. Estava compartilhando da bênção que foi sua visita, quanto ela nos impulsiona, nos desafia, nos faz muito bem como igreja, como pastor, é claro. Vamos avançar, vamos para a palavra de Deus. Estamos na série de pregações, uma igreja que cresce, uma série especial neste mês de novembro, que celebramos nossa festa, com a visita do bispo, com a acolhida de duas irmãs que já caminhavam com a gente, já caminham com a gente há um bom tempo, né? E agora oficialmente são parte dessa família de fé. Então nós louvamos a Deus e buscamos direcionamento da palavra de Deus no sentido de que continuemos crescendo, continuemos buscando do crescimento que vem do Senhor. Esse é o foco da igreja, buscar mais e mais pessoas. Essa é a missão que recebemos do Senhor. Uma igreja saudável cresce, porque sempre tem pessoas para alcançar. Mais e mais pessoas que estão perdidas precisam ser alcançadas. Por isso que precisamos do direcionamento, da força do alto, para ir em busca dos perdidos. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Boa noite, Gislaine, lá de Lagoa Vermelha. Jesus abençoe seu lar, sua família. A pequena Maria Alice, capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir do verso 41. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Essa é a palavra do Senhor a quem nós damos graças. Uma igreja saudável cresce. Sempre temos mais pessoas para alcançar. Assim como Jesus chegou àqueles homens galileus, vinde, eu farei de vocês pescadores de homens. Assim ele chegou a mim, a você, e ele nos desafia para irmos em busca dos perdidos. Como nós vimos na pregação, quem nos acompanhou somente através desta live, na quarta-feira passada, o primeiro tema dessa série, né? Uma igreja que cresce transmite a cultura do céu. Nós desafiamos as pessoas a entregarem suas vidas a Jesus. Mas nós desafiamos através do nosso modo de viver, inclusive, transmitindo a cultura do céu, impactando vidas, chamando as pessoas a uma vida
dirigida e inspirada por princípios da palavra de Deus. Então, ela transmite a cultura do céu. E avançando hoje, uma igreja que cresce é fundamentada em propósitos bíblicos. Sim, a ideia de fundamento, base, tem a ver com base, com alicerce. Ou seja, é sobre algo que a casa está posta. Assim, a igreja está posta sobre uma base. Esta base é a palavra de Deus. Não tem como nós simplesmente sermos um grupo de pessoas baseados e inspirados naquilo que o seu pastor pensa, nas suas ideologias, na sua capacidade, na sua inteligência, por mais capaz que ele seja. Sem o fundamento da palavra, não passamos de uma mera associação. Nós precisamos estar fundamentados na palavra do Senhor. Então, essa igreja que cresce, ela é fundamentada em propósitos bíblicos. Vamos ver esses propósitos, vamos analisar esses propósitos, tendo como pano de fundo esse texto de Atos capítulo 2. Então, para viver os propósitos bíblicos com equilíbrio e continuar crescendo, em primeiro lugar, fale de salvação. Fale aos outros de salvação. Esse é o propósito de missões. Primeiro temos que compreender, poderíamos dizer que essa é a base fundamental da igreja. A igreja tem por princípio falar de Jesus, falar da salvação aos outros. A igreja perdeu esse princípio, ela deixou de ser igreja. Você deixou de fazer isso, você deixou de ser um discípulo do Senhor Jesus. Você é enviado, e aí a gente podia citar N textos onde o Senhor desafia aos seus seguidores para esse propósito. Mateus capítulo 10, versículo 7. Diz assim: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino de Deus está próximo. E aqui já dá uma ênfase da urgência de levar a palavra de Deus, a anunciar as maravilhas do céu. Não é algo que a gente deixa para depois. E eu compartilho por experiência própria que muitas vezes estava conversando com alguém e tinha ali literalmente a oportunidade de falar de Jesus, a falar de que existe um Deus que salva, que cura. E de repente, acho que eu não vou falar, não. Acho que não é o momento, e acabo deixando passar. E depois vem aquela, mas por que eu não falei? Era a minha oportunidade. E quando a gente traz a palavra de Deus como nossa base, a gente vê que ela é uma missão que a gente precisa executar com intenção e de forma urgente. Observe o versículo de Atos 2, verso 41. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quase 3.000 pessoas convertidas. Mas a partir do quê? A partir de uma pregação. Pregação da palavra de Deus. Alguém teve que se desafiar e falar, anunciar as maravilhas de Deus. Mas o contexto, se a gente voltar lá para trás ainda, Atos 1 e 2, Atos 1, versículo 14, nos diz que todos ali perseveravam unânimes em oração. Era um ambiente de oração, de busca pela presença, de comunhão entre eles e com o Pai. E como passo seguinte, vem o Espírito Santo, é derramado o poder do alto, que empoderou, que impactou o coração daquele homem, Pedro, o medroso, que cheio do Espírito Santo,
venceu o medo, venceu as limitações e encarou aquela multidão e anunciou as verdades do reino. Somente naquele dia, quase 3.000 pessoas se converteram. Para que essas 3.000 pessoas fossem convertidas, a palavra foi anunciada. Para que mais e mais pessoas sejam convertidas, quem sabe um querido seu, um amigo, um parente seu seja convertido. Você precisa tomar a coragem que tomou Pedro e anunciar a palavra para essas pessoas. Fale da salvação a essas pessoas. E você verá o Senhor convertendo essas vidas. Não somos nós. Por isso que há um princípio legal aqui. Não precisamos ser teólogos, pregadores com cursos. Isso é bom, isso a gente faz, tudo bem. Nós termos pessoas que se dediquem ao estudo da teologia, pesquisa científica, pregadores que se dedicam a estudar mais, a buscar formação quanto a isso. Mas aqui, quando a gente fala nesse propósito de salvação, que é de todos nós, de todo o povo crente, tem a ver com obediência. E tem a ver com viver uma vida que anuncia em palavras e atitudes as grandezas do céu. Lembrem Atos 1:8? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é minha, é sua missão. E quem nos empodera para isso é o Espírito Santo. Então fale de salvação. Em segundo lugar, para viver os propósitos bíblicos com equilíbrio e continuar crescendo, ensine o que você aprendeu. Discipulado. Discipulado. Agora tem um detalhe. Você é chamado a discipular, a fazer discípulos. Mateus 28, os últimos versículos. Ide fazer discípulos. A última série que a gente compartilhou aqui enfatizou muito isso, a série de outubro. Mas, para você ensinar, você precisa ter aprendido. Qual tem sido a sua dedicação em aprender a respeito do Senhor e do seu Evangelho? Você tem investido tempo para estudar a palavra, para aprender e ter conteúdo, então, para passar adiante? Porque, realmente, o mundo jaz no maligno. E as pessoas se preparam para falar mal do Evangelho, inclusive do Senhor. Colocar os crentes contra a parede. Então nós precisamos ter conteúdo. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus. A gente pode lembrar Jesus, em meio à sua tentação, ele responde. Satanás usou da palavra de Deus, mas Jesus responde com a palavra e permanece firme na palavra porque ele tinha intimidade. Ele não permitiu que a astúcia do inimigo o pegasse, conseguisse colocar ele contra a parede. Porque ele conhecia, ele tinha intimidade com a palavra. Assim nós, em meio que a gente, mesmo que a gente esteja cercado de inimigos, pessoas que nos questionem, pessoas que vão querer nos colocar contra a parede, mas quando a gente tiver intimidade com a palavra de Deus, quando a gente tiver conhecimento, a gente vai falar com autoridade. Observe o versículo 42 de Atos 2, diz assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Eram dedicados, eram intencionais no sentido de aprender para poderem ensinar e assim viver segundo o propósito que o Senhor lhes confiou. O propósito para o ensino da palavra de Deus é transformar pessoas comuns em extraordinários discípulos de Jesus. Você é chamado a impactar vidas, a chamar pessoas a uma vida nova em Cristo Jesus. Avancemos para viver os propósitos bíblicos com equilíbrio e continuar crescendo. Em terceiro lugar, lute por comunhão no corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo.
Não tem como um membro brigar com o outro. Fica sem sentido, né? Os membros do corpo, eles trabalham para o bem comum do todo, né? Então, isolamento não é e nunca será uma marca dos filhos de Deus ou da igreja. Vamos pegar alguns textos bíblicos como base. Efésios 2, versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, sois família de Deus. E família, ela luta, ela se desafia a batalhar uns pelos outros, protegendo, cuidando uns dos outros. Essa é a dinâmica da família. Observe agora o versículo 44 de Atos 2. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Unidade. E a gente batalha por isso. Como é gostoso nós vivermos aquele ambiente de comunhão como igreja. Termos lá o nosso, quase todo culto, a gente está com o nosso chimarrão, compartilhando, brincando. Pessoas que 10 anos atrás eram estranhos para mim. Algumas, mais recentes, há 5, há 2 anos, eram pessoas estranhas a mim. Hoje são como meus irmãos, mais chegados do que meus irmãos de sangue, porque eu acabo convivendo mais com eles. Estou longe dos meus irmãos. A Célia está conectada aí, e de olho em mim. Lá de Erechim. Mas eu acabo convivendo mais com esses que o Senhor acabou colocando em minha vida. E de repente a gente se torna uma família. E a gente precisa trabalhar intencionalmente por isso. Para que a gente esteja próximo, para que a gente viva em unidade, em comunhão. Unidade, unidos com o propósito de agradar a Deus. Sim, porque Ele se agrada quando a igreja vive em comunhão. Lembra o Salmo 133? Como é bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Ali o Senhor ordena a sua bênção, e bênção sem fim. Glória a Deus por isso. Então lute por comunhão no corpo de Cristo. Superando as diferenças. Vai haver diferenças, é claro. Mas nós precisamos orar, superando as diferenças, não enfatizar os defeitos, os problemas, mas sim buscar crescimento, ajudando aqueles que estão começando, aqueles que estão passando por problemas, para que cresçam, superem esses problemas. Se tem um dos membros do corpo que está doente, ele precisa ser tratado. E é nessa dinâmica que a igreja trabalha, para que a enfermidade seja tratada, curada, e assim o corpo como um todo esteja saudável. E assim cresça. Para viver os propósitos bíblicos com equilíbrio e continuar crescendo. Fale de salvação. Ensine o que você já aprendeu. Lute por comunhão no corpo de Cristo. Ajude os necessitados. Nós temos como uma essência o viver para servir. Nós estamos aqui na terra para servir, não para ser servido. Servir e não ser visto. E o Senhor Deus nos deu exemplo, né? Ele nos deu o seu Filho. Não reteve, não guardou. Ele compartilhou, ele nos deu. O que havia de mais precioso não foi resto. Não foi o que estava sobrando lá. Mas ele deu o que havia de mais precioso, seu Filho. Nesse princípio nós aprendemos que o princípio do reino é compartilhar, é dar, é se doar. Ele deu, o Senhor deu o que havia de mais precioso para que todo que nele cresce fosse salvo. E Jesus viveu na condição de servo. Marcos 10, 43 diz: quem quiser tornar-se importante diante do reino, ou seja, no reino, deverá ser servo
de todos. Você quer se tornar importante na dinâmica do reino? Você não precisa de título, você não precisa de um colarinho, você não precisa de um cargo. Você precisa ser servo, aquele que se coloca a serviço. Porque é isso que Jesus fez. Nosso olhar é sempre focado no Mestre, seguir o exemplo do Mestre. E ele se colocou como um servo de todos. Veja como vivia a comunidade apostólica. Atos 2, o versículo 45. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Uns serviam aos outros. Você não precisa abrir necessariamente mão de tudo que você tem, mas daquilo que Deus tem lhe concedido. Você é chamado a compartilhar com aquilo que Deus tem te concedido. Você é chamado a servir aos outros. E como é bom e é legal ver esse milagre acontecendo. Cada um dá da sua parte, de repente aquele alvo foi alcançado. Aquela família que estava passando necessidade foi cuidada e foi alimentada. E o milagre acontece. Milagre da partilha. Então você é chamado a ajudar aqueles que menos têm, colocando a serviço seus dons, seus tesouros, abençoando vidas, seguindo o exemplo do Senhor. Então vamos lá. Para viver os propósitos bíblicos com equilíbrio e continuar crescendo, fala de salvação. Ensine o que você aprendeu. Lute por comunhão no corpo de Cristo. Ajude os necessitados e adore somente a Deus. Adorar é render culto. Adorar é amar, conforme o dicionário, extremosamente, ao extremo. O que tem ocupado o primeiro lugar na sua vida? O que você ama acima de todas as coisas? O que tem ocupado o primeiro lugar, o lugar principal na sua vida? No seu coração? Adoração é uma expressão de amor de filhos que amam o Pai. E aí que entra um detalhe importante. Não é aquela coisa de ir lá de vez em quando na igreja, que seja todo domingo. Não é assistir uma live como essas, de oração, de partilha da palavra, mesmo que seja semanalmente. É mais do que isso. Isso também faz parte. É você estar lá no culto, adorando, louvando o Senhor com louvores, elevando orações ao Senhor. É também, mas não é somente isso. Onde você estiver. Por isso que a gente enfatiza com o seu tempo, com os seus talentos, com o seu tesouro, ou seja, com a sua vida como um todo. Adorar, glorificar o Senhor. Tudo que sou, tudo que tenho para a honra e glória do Senhor. Consagrando o meu melhor para o Senhor. Eu não dou sobras, eu dou o melhor, porque Ele é aquele que me faz ser o que eu sou. Se eu sou algo, se eu tenho algo, é só por graça. Mesmo aqueles que não creem em Deus, se são algo, se têm algo, é porque Deus, a misericórdia de Deus lhes concedeu. Eu que já conheço e creio no Senhor, já consagrei minha vida a Ele, eu tenho isso muito claro. Tudo que sou, tudo que tenho, vem do Senhor. Não é por acaso, não é um acidente do acaso. É graça sendo derramada diretamente do altar do Senhor sobre minha vida. Veja como vivia a Igreja Apostólica. Atos capítulo 2, os versículos 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, em unidade, buscando, adorando o Senhor. Partiam o pão de casa em casa, comunhão, e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nesse ambiente de comunhão, partilha, perseverança na oração,
de adoração, de louvor, outros iam se achegando, outros iam sendo agregados. O Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos, deixando claro que esse acréscimo é obra de Deus. Eles faziam a sua parte, mas o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. A minha, a sua vida, com o meu tempo, com os meus talentos, com os meus tesouros, servindo ao Senhor, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas ao Senhor, para que mais e mais pessoas sejam ganhas ao Senhor Jesus. Então, recordando aí as 5 marcas, os 5 propósitos da igreja: adoração, somente a Deus; comunhão, esse foco em buscar a comunhão entre os irmãos; discipulado, é passar adiante aquilo que eu já aprendi; serviço, é cuidar daqueles que menos têm; é abençoar vidas, compartilhar, seguindo o exemplo de Jesus; e missões, anunciar Jesus aos perdidos. Sempre pensar: quem mais eu posso alcançar? Eu vou orar intencionalmente por ele. No momento certo eu vou falar de Jesus a ele. No momento certo eu vou convidá-lo para a família de fé, de forma intencional. 5 propósitos para a igreja, fundamentados na palavra ou com base na palavra. Você é chamado a vivê-los com intencionalidade. Você é chamado a fazer a diferença onde você estiver. Amém? Que essa palavra se multiplique a 100 por 1 no teu coração. Seguimos no domingo com a próxima pregação da série. Quem está longe aí acompanha só através da live. A terceira pregação: nunca se desvia da visão. Uma igreja que cresce nunca se desvia da visão. Então vamos se conectar na próxima quarta-feira. Vamos estar no templo no próximo domingo, 9 horas, para juntos buscarmos da presença do céu, da presença de Deus nas nossas vidas e buscar direcionamento da palavra, para buscarmos e alcançarmos esse crescimento saudável de acordo com a palavra de Deus. Pessoal que foi entrando aí, Vodiva, conectada com a gente. Quem mais? Pessoal de Giruá, Dona Rosane, seu Aparício, Celina, filha de Amana, lá de Erechim, enfim. Jesus abençoe o vosso lar. Vamos orar? Vamos conversar com o Pai? Onde você estiver, converse. Converse com o Pai. Você está buscando algum milagre, a bênção do Senhor de uma forma específica em alguma área de sua vida? Clame a Ele. Ele está à distância de uma oração, pronto a ouvir e abençoar aqueles que o buscam, mas que o buscam de todo o coração. Então ore. Ore ao Senhor. Converse com o Pai. Paizinho querido, nós te adoramos. Paizinho querido, nós nos prostramos na tua presença, reconhecendo que tu és Deus, o Todo-Poderoso. Tu és Senhor, Senhor sobre nossas vidas. Se somos algo, se temos algo, é porque tua graça nos concedeu. É porque tua graça nos alcançou. A tua bênção foi derramada sobre nós. Nós reconhecemos isso e somos gratos a ti. Nós somos gratos e com o coração agradecido, te louvando, te bendizendo. Prostrados na tua presença, nós buscamos mais, porque desejamos mais de ti, mais das tuas bênçãos, mais da tua instrução, mais da tua sabedoria, mais do teu Espírito Santo sobre nós. Pai, tu conheces o coração de cada um de nós. Sabes o quanto somos pequeninos.
o quanto, em que área de nossa vida nós precisamos melhorar, o quanto nós precisamos crescer. Por isso que nós nos prostramos diante de Ti, reconhecendo que precisamos mais de Ti, clamando pela Tua presença curadora e restauradora sobre nós, sobre nossa vida, sobre nosso lar. Vem, Jesus, continua a Tua obra entre nós e em nós como pessoas, como Teus filhos, como famílias, em nós como igreja, como família de fé. Venha sobre nós com Teu poder, Jesus, operando em nós as Tuas maravilhas. Vem, Senhor, sobre nossas famílias. Vem, Senhor, sobre nossa família de fé. Quebranta nossos corações. Nos instrui, nos ajuda a perseverar na fé, a perseverar na fidelidade à Tua palavra. Quanto nós precisamos melhorar, Senhor. Quanto nós precisamos crescer. Tu sabes, por isso, ajuda-nos. Pela Tua palavra nós sabemos que o Espírito Santo é o ajudador. É aquele que nos assiste em nossas fraquezas. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a Te servir com fidelidade. Ensina-nos, Senhor, a sermos Teus filhos amados, dedicados ao Teu Evangelho. E na Tua presença, sabendo quanto Tu nos amas, o quanto desejas operar maravilhas sobre nossa vida, nós lembramos e colocamos diante de Ti nossos queridos, Rogério, Zulmira, Débora, Aida, Ernestina, Caroline Terres, Stephanie, Carlos Alberto, Camila, Éder, Lucimar, Leomar, Amarinto, Edenilson, Jobes, Leandro de Vargas, irmãos nossos que se encontram enfermos. E nós oramos, Pai, que toque o coração de cada um com Teu poder e graça, os fortalecendo, os animando a lutarem contra a sua enfermidade, a fazerem a sua parte. Derrama, Pai, sobre eles, sobre cada irmão nosso que está enfermo, a Tua unção, a Tua bênção, a bênção da saúde, levando a Tua paz sobre cada uma destas vidas. E assim, ó Pai, nós entregamos a Ti o restante desse dia, o restante dessa semana, querendo mais de Ti, querendo mais da Tua presença, do Teu direcionamento sobre nós. Tenha misericórdia de nós, ouça as nossas orações e sobre nós derrame da Tua bênção. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bueno, gente, domingo, 9 horas, como já falei, tem gente aí da igreja que vai fazer o concurso, oremos por isso, oremos por essas pessoas. Domingo, 9 horas, estaremos no templo, celebrando ao Senhor, culto com bênção da saúde, orando intencionalmente por saúde, orando pelos nossos queridos que se encontram enfermos. É aquele momento que a gente pode convidar algum irmão nosso que se encontra enfermo para que a gente esteja orando intencionalmente por isso. É aquele momento da gente buscar a bênção do Senhor sobre nossa vida, nossa saúde. Então venha adorar, cultuar ao Senhor domingo, 9 horas. E quarta-feira que vem, através deste mesmo espaço, instagram.com/anglicanosantasemente. Depois nós compartilhamos, fica gravado aqui, depois nós compartilhamos no facebook.com/anglicanosantasemente, a página no Facebook, e também no YouTube, Igreja Santa Semente. Que a bênção de Deus Onipotente, que é Pai, é Filho, é Espírito Santo, esteja sobre você, hoje e por todo sempre. Amém. Vamos na paz de Cristo. Sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Aleluia!